Olá, neste nosso programa o assunto será visualização criativa. Muitas pessoas falam que quando elas recordam da cena de um filme de terror ou de uma situação perigosa, elas sentem arrepios, ou sentem até enjoo, como se o estômago estivesse embrulhando. Olha que interessante, o nosso corpo reage a uma lembrança, a uma recordação de uma cena de ficção, de uma cena de um filme de terror, ou uma situação que nós vivenciamos há muitos anos, mas que ainda nos causa sensações corporais, arrepios e sensações esquisitas. Por que acontece isso? Porque o cérebro tem dificuldade de diferenciar situações imaginadas das situações vividas. Muitas vezes ele reage a situações que foram imaginadas como se aquelas coisas que nós criamos mentalmente estivessem de fato acontecendo, e o nosso corpo reage de acordo, sentindo arrepio, sentindo intimidação, medo, enfim. Curiosamente, o nosso cérebro é sensível àquilo que nós imaginamos. Há muitos anos, um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz, ele escreveu um livro muito interessante chamado Liberte Sua Personalidade, que era baseado numa teoria que ele desenvolveu chamada psicocibernética, que é a psicologia da autoimagem. Esse trabalho do Maxwell Maltz ajudou a reforçar a teoria da visualização criativa. O que é isso? É um conjunto de técnicas que diz o seguinte, que nós podemos visualizar certas coisas com tal grau de realismo que o nosso corpo passa a sentir aquilo como se estivesse de fato acontecendo. As pessoas então perguntam muito para os sensitivos. A sensitividade, de alguma forma, é influenciada pela visualização criativa? Ela pode ser beneficiada com essa visualização de situações imaginadas? A sensitividade pode ser potencializada de alguma forma, usando esses princípios que vieram do Dr. Maxwell Maltz e que foram ao longo dos anos sendo aprimoradas por outros pensadores, por outros psicólogos, por outros neurocientistas e neuropsicólogos? Sim. A sensitividade, ela é sim potencializada pela imaginação. E ela pode ganhar muito através da orientação da imaginação. Nós podemos então visualizar certas coisas que nos ajudam a direcionar a nossa energia, a direcionar todo o nosso empenho em direção a um determinado objetivo desejado pela sensitividade. Por exemplo, quando eu era ainda criança, eu era pequenino, eu comecei a aprender a produzir voluntariamente arrepios. E até hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo me arrepiar todo, arrepiar as minhas costas, os meus braços, simplesmente desejando causar o arrepio. E não preciso imaginar nenhuma situação de terror, alguma situação perigosa para sentir o arrepio. Mas se imaginar, também vou conseguir o mesmo resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer que através da nossa imaginação nós podemos produzir efeitos no organismo. E não só podemos produzir efeitos inocentes, como um mero arrepio no organismo, mas também efeitos mais profundos, efeitos que inclusive podem nos trazer benefícios em tratamentos terapêuticos. A visualização criativa, ela tem a capacidade de ajudar o sensitivo a orientar a sua atenção, a focalizar a sua energia para um determinado objetivo. Então, por exemplo, no meu caso, que muitas vezes utilizo sensitividade para ajudar as pessoas nos seus processos de potencialização medicamentosa e de autocura, muitas vezes a visualização criativa me auxilia a fazer a biocomunicação. Aquela biocomunicação que nós já falamos nos programas anteriores. Isto é, a comunicação entre o meu organismo e o organismo das pessoas. Uma comunicação que, inclusive, não depende de contato físico, mas depende meramente da nossa capacidade de focalizar a visualização criativa e, com isso, possibilitar uma comunicação, uma biocomunicação celular entre as minhas células
e a célula da pessoa que veio me procurar em busca de ajuda. Então, sim, muitos sensitivos, especialmente os que fazem terapias, usam sim da visualização criativa como uma forma de direcionar as suas energias, de orientar os seus serviços e de, inclusive, aumentar a sua própria sensitividade. E como que acontece esse aumento da sensitividade? Justamente através do mesmo princípio que nós comentamos logo no início desse programa. Através da imaginação, quando nós podemos criar situações que nos arrepiam, nós também podemos criar situações que fazem o nosso organismo sentir-se mais forte, mais energizado. Um exemplo interessante que tem muito a ver com o que falamos no começo desse programa. Vocês já observaram que quando nós somos jovens e nós vemos aqueles filmes de artes marciais em que tem super-heróis, muitas vezes nós saímos dos filmes como se nós fôssemos os super-heróis, sentindo fortes, corajosos. Eu posso bater em qualquer um, eu me sinto forte, me sinto cheio de energia, posso até voar como Superman. Muitas crianças têm essa sensação depois de ver um filme de super-herói. Porque o nosso organismo, ele acaba, através da ficção, sentindo-se poderoso. É claro que a criança não vai sair voando depois de ver um filme do Superman. Mas nós sabemos, infelizmente, de casos de pessoas que tinham alguns distúrbios mentais, que tentaram voar sim depois de ver um filme e acabaram, lamentavelmente, falecendo. Elas se sentiam tão potencializadas que achavam que realmente poderiam voar. Não conseguiram, lamentavelmente. Seria um fenômeno extraordinário para nós contarmos aqui. Mas essa potencialização, essa impressão de que temos mais energia, mais força, mais poder para ajudar uma pessoa que busca o trabalho do sensitivo, ela não é uma fantasia. Ela realmente acontece e já foi várias vezes submetida à experimentação em laboratórios de parapsicologia e psicobiofísica. Então, nós conseguimos, sim, através da visualização criativa, aumentar a nossa capacidade de intercâmbio bioenergético e de ajudar as pessoas, então, a absorverem um pouco dessa energia e trabalharem no próprio organismo todo um processo de autocura. E o sensitivo, então, faz a cura? Não necessariamente. O que ele está fazendo é transmitindo ao organismo da outra pessoa a energia através da visualização criativa para que o corpo dela reaja à doença, ou reaja ao problema, ou enfim, aquilo que a está incomodando. E frequentemente os resultados são bastante positivos. Aí podem perguntar, mas isso depende de fé? Não, não depende de fé. Você não precisa acreditar no sensitivo para ter esse efeito, para ter esse benefício. Porque as células se intercomunicam independentemente da fé das pessoas. A parte de crer ou não, a parte de ter uma religião ou não, a parte de ter uma filosofia de vida espiritualista ou de ser sensitivo ou não. Nós estamos todos nos biocomunicando permanentemente. E através da visualização criativa, nós podemos transformar esse fenômeno em algo realmente positivo para todos nós. Eu espero ter respondido a dúvida de vocês. Até o próximo programa. Em breve, Psicobioenergética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Couten. No próximo programa, testes de clarividência.